Porque no verão você precisa de praticidade. Sassami empanado Swift, 700 gramas por R$19,90 cada, comprando 2 unidades. Empanado presunto e queijo Swift, 110 gramas por R$3,99 cada, comprando 2 unidades. Aproveite o sabor dos nossos empanados com seus amigos e família. Dá um Swift na loja, no site ou no app. A Rede TIM não para de surpreender. Saindo de carro pela estrada e navegando na internet, tá lá o sinal. Baixando sua playlist favorita pra correr por aí. Olha ele de novo. Fazendo uma live com a galera no meio de um show, sinal lá em cima. E até chegando no aeroporto de outra cidade. O sinal da TIM tá com você em todas as possibilidades. Surpreenda-se com a líder em 5G. TIM, imagine as possibilidades. Oi, amor. Sabe o jantar que marcamos pra hoje? Aquele que eu ia te contar sobre a minha gravidez, que você ia se emocionar e me chamar pra dançar nossa música favorita a noite toda. Então, tô ligando pra desmarcar. Alguém soltou pipa perto da rede elétrica e acabou com a energia aqui do bairro. Soltar pipa pode ser divertido, mas nunca perto da rede elétrica. Você coloca em risco a sua vida e a de outras pessoas, além de acabar com a energia e com um momento especial de muita gente. Eletrobras. Pode comemorar porque o Carnaval 2025 está mais do que confirmado. A diva Cristina Aguilera se apresenta no Brasil pela primeira vez e é a headliner do carnaval mais pop do universo. Quer mais? Nosso palco ainda recebe Shampoo, Steve Aoki, Cláudia Leite, Ana Castela, Belo, Tony Salles, DJ Kush, DJ Sofia e D-Caps. Não dá pra ficar de fora, né? Carnaval, dia 8 de fevereiro no Allianz Parque. Corra pra garantir seu ingresso em eventim.com.br/Carnaval 2025. A Hyperbet nos chamou pra ser gentil e verdadeira com quem joga. Porque a Hyperbet quer ver você se divertindo, não se endividando. A Hyperbet quer oferecer os jogos como entretenimento, não como dinheiro fácil ou investimento. Então vem conhecer as novidades, sentir adrenalina só pra se divertir. Porque a Hyperbet quer você aqui, mas nunca a qualquer custo. Hyperbet é tudo no máximo. Principalmente a responsabilidade com você. Há 164 anos a Caixa cuida dos brasileiros com cultura, esporte, habitação e crédito para todo momento. Todos os dias a gente faz um Brasil melhor, porque você merece. Todo brasileiro merece ser feliz. Caixa, 164 anos. Brasil, união e reconstrução. Consórcio Embracon e conquiste seu carro sem juros. Acesse embracon.com.br e simule já. Com o C6 Bank, cada vez mais pessoas estão descobrindo uma experiência financeira de primeira classe. Um atendimento que você merece. Investimentos no Brasil e no exterior. E uma conta para usar no mundo todo. A C6 Conta Global. Estar no topo da experiência financeira já foi para poucos. Aqui é o padrão para você. E aí, você não vem? C6 Bank. Atenção! A liquidação super fantástica da Casas Bahia foi prorrogada para você aproveitar as super ofertas das melhores marcas de produtos. Smart TV 50 polegadas Philips por apenas R$ 2.099 à vista no Pix. Moto G35 256GB por apenas R$ 1.439 à vista no Pix. Guarda-roupa com espelho por apenas R$ 139,90 mensais no cartão. Confira as ofertas. Não perca essa chance. São os últimos dias da liquidação super fantástica da Casas Bahia. Corre para a loja mais próxima e aproveite. Acompanhe as principais notícias do dia. Acompanhe as principais notícias do dia na melhor rádio. Rádio Soberana News. Se você tem intolerância à lactose e diz sim para Lac Day, que tal dizer sim para os benefícios de ser um Lac Lover? Chegou o programa de fidelidade Lac Lovers. Descontos exclusivos de acordo com o seu perfil. Você escolhe. Compre 2 caixas de 60 comprimidos e ganhe 30% de desconto. Ou leve 3 caixas e pague apenas por 2. É só se cadastrar no site da EMS Saúde ou em uma farmácia participante. Aí, para você que é intolerante à lactose, baixe o app Lac Lovers para ter ainda mais benefícios. Lac Day, diga sim para uma vida mais livre. Se a empresa tem que girar e os custos não cabem no orçamento, se enganou, meu bem, pode vir que esse é o seu momento. Na Caixa, sua empresa tem o crédito certo para cada momento.
com a praticidade que o seu negócio precisa. Saiba mais no site ou vá a uma agência. Crédito Caixa, vem que é seu. Crédito sujeito à aprovação. Sabia que Bálsamo Benguê tem uma solução ideal para cada tipo de dor? Para aquelas dores mais leves, tem o Bálsamo Benguê Aerosol, que é fácil de aplicar e alivia a dor com praticidade. Já para dores moderadas, o melhor para você é o Bálsamo Benguê em gel, com rápida absorção e alívio instantâneo. Agora, se o seu dia trouxe dores intensas, a pomada possui extra poder analgésico, com 2,5 vezes mais mentol. É por isso que pra tudo terminar bem e sem dores, conte sempre com Bálsamo Benguê. Ao persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Shopping pra se vestir, shopping pra sorrir, shopping pra provar e pra se divertir. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Soberana, 102,8 FM, pelo Instagram, Facebook. Estamos em mais um programa Converse com o Doutor. Comigo aqui a doutora Roseli, Celso Carvalho, a doutora Tayane, nossa convidada. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos. Pode falar, doutora. Boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos ouvintes? Espero que sim. Mais uma vez aqui, né, trazendo um programa de qualidade para todos vocês. E hoje nós estamos aqui com um especialista em saúde do olho, é isso, doutor? Isso, especialista do olho. A doutora Tayane. Bom, então faça suas perguntas aí. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, questionamento, né, de alguma coisa que pode estar acontecendo aí com os olhos de vocês. Então, ela está aqui justamente para responder esses questionamentos que vocês têm dúvida ainda sobre os olhos, ok? Então, doutora, é um prazer receber você aqui no estúdio da Rádio Soberana. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Boa noite a todos. Para mim é uma honra, né? Estou muito contente com o convite. Deus abençoe. Muito feliz mesmo. Então, fala um pouquinho de mim, né? Pode falar um pouquinho de você. Eu iniciei nesse ramo aqui da ótica por volta aí dos meus 16, 17 anos, quando eu fui contratada para trabalhar em uma ótica, né? E foi daí que nasceu a paixão pelos olhos. Foi daí que eu comecei a entender como que era você trazer qualidade de vida através de óculos, através né, da lente. E tô aí, né? Trabalhei por bastante tempo na área. E aí Deus criou um caminho e preparou a minha própria loja. Eu tenho um esposo que eu falo que eu pego carona na fé dele. Amém. E eu sempre conversava com ele, porque eu trabalhei nesse ramo por 4 anos, saí por algumas divergências, depois voltei e trabalhei mais 2 anos. E eu sempre conversava bastante com meu esposo e falava como que era, e a gente tinha um desejo no coração de empreender. Mas quando eu trabalhava na ótica, eu conhecia a optometria. Mas naquela época, 14, 15 anos atrás, pagar um curso de optometria era muito caro. Eu não tinha condição. E só tinha uma faculdade que fornecia o curso reconhecido pelo MEC, que era lá em Mogi Brás Cubas. E eu não tinha condição de fazer esse curso. Então, para não ficar parada e estudar, eu fui fazer o curso de pedagogia. Estudei pedagogia, trabalhei na área da educação, também sou muito apaixonada. Estar na sala de aula, ensinar, lidar com criança é uma paixão também. E eu tinha um desejo de empreender, eu achava que eu iria empreender na área da educação, onde eu tinha estudado, tinha feito uma faculdade, porque optometria eu não fiz por falta de condição. E, de repente, Deus criou um caminho, e eu sempre conversando com meu esposo, ele falava, um dia a gente vai ter uma ótica, um dia a gente vai ter a loja, um dia Deus vai criar um caminho. E esse dia chegou, de uma forma bem especial, sem a gente procurar, o que é nosso vem na nossa mão, né? A palavra de Deus fala, a porta que Ele abre, e aí o Senhor abriu uma porta, a gente não estava procurando, a gente tinha um desejo de empreender, mas não tinha plano, não tinha nada no papel. De uma forma bem especial, o Senhor criou um caminho e preparou da gente abrir a nossa ótica. E aí, quando eu voltei para o ramo, eu decidi, então, fazer o tão desejado curso de optometria.
que é uma profissão que não é muito conhecida, né? Inclusive eu, quando comecei a trabalhar, foi o meu primeiro emprego registrado dentro de uma ótica, e vinham os clientes agendar exame e falavam que era oftalmologista. E aí um dia o dono daquela ótica viu eu falando que era oftalmologista, ele me chamou de canto. Não, mas quem faz atendimento não é oftalmologista, é optometrista. Eu, optometrista, o que é isso? E foi aí que eu fui apresentada para essa profissão tão nobre. Porque o optometrista estuda muito também. Então vamos lá. E foi assim, doutora. Eu estava almoçando com a doutora, e aí eu falando assim, ela falando que ela queria ser oftalmologista, né? Aí eu falei, mas o grande problema é o optometrista, né? E aí ela falou para mim, não, optometrista, não, ele tem essa função, essa. Eu falei, então nós vamos para a rádio fazer um programa, esclarecer para os ouvintes qual é a função do optometrista, né? E conhecer um pouquinho mais essa profissão, né? Então, vamos lá, doutora. Então, voltando para os cuidados primários da visão, no Brasil, poucas pessoas conhecem, né, o que é optometria, né? E eu tive pesquisando que nos países como Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa tem optometrista, né? E eles fazem um trabalho muito bacana, né? A questão da optometria. E no Brasil, tem tantas profissões que às vezes as pessoas desconhecem, né? As pessoas conhecem quem? Advogado, dentista, médico, né? Veterinário e engenheiro. E o resto das profissões, né, verdade, acaba desconhecendo, né? Então, um dos fatores, né, que eu acho que é bacana a gente esclarecer para as pessoas, o que é a função, né, o que você falou, né? É voltar uma qualidade de vida, porque ninguém dá muita importância. Eu sempre falo assim, o olho e a boca estão muito próximos, né? E poucas pessoas dão a importância. Eu vou no oftalmo, eu vou passar no optometrista, eu vou ver um óculos quando eu não estou enxergando. Mas ninguém faz uma prevenção, não é verdade? Cada 6 meses eu ir fazer uma avaliação, ver como é que está meu olho, ver como que está minha boca, não é verdade? Então, assim, e só vão mesmo quando precisa, e não tem o hábito de ir constantemente, né? E aí eu queria te perguntar, o que faz, né? O que faz um optometrista? Vamos lá. O optometrista, ele é um profissional da saúde não médico, ele atua nos cuidados primários da visão. Então, ele vai entrar com tratamentos não invasivos. Existem até optometristas que são especialistas em terapia visual, onde ele traz reabilitação para o olho através de procedimentos não invasivos, sem ser cirúrgicos, sem tratamento medicamentoso. O optometrista, ele pode, né, ele tem autonomia para passar receita de refração para óculos. Se tiver alguma patologia, o optometrista ele identifica também essa patologia, só que ele não pode fazer o tratamento. E é aí que o optometrista ele indica para o oftalmologista. Mas, infelizmente, tem uma briga aí. Muitos oftalmologistas, não todos, tá? Mas muitos oftalmologistas não aceitam, porque para um médico fazer um atendimento e vir a passar uma receita, ele tem que fazer 6 anos de medicina e mais a especialização em oftalmologia, né? Só que quando esse oftalmologista se forma, abre um leque para ele. Ele não vai ficar só ali nos cuidados primários, mas ele entra com um tratamento medicamentoso, ele faz cirurgia, ele cuida da patologia, catarata, refração, ele cuida, né, exame de refração para diminuir grau, ele entra em tudo isso. Enquanto o optometrista não. O optometrista ele já é mais limitado, mas não é porque ele está limitado que ele não tem a capacidade de cuidar dos olhos, porque ele tem, ele entende, ele identifica, só que a diferença é que ele não vai fazer esse tratamento invasivo, né, esse tratamento interno. Isso aí já fica para o oftalmologista. O legal de ter uma parceria entre optometrista e oftalmologista é que a gente pode trabalhar na promoção da saúde, né? A gente pode... O optometrista, ele pode auxiliar o médico, o oftalmologista, ele identifica
às vezes um problema que está em início, o optometrista indica e aí passa para o oftalmologista fazer o tratamento, quando não tiver, né, ao alcance. Inclusive, o senhor mencionou aí outros países, nos Estados Unidos tem hospitais que trabalham o optometrista, e aí o optometrista ele vem fazendo ali os cuidados primários. E quando chega um ponto onde ele não consegue, ele encaminha para o oftalmologista. Ele faz uma parte primária clínica. Isso. E o oftalmologista, a diferença é que um faz a faculdade de optometria e a outra faz a faculdade de medicina e se especializa em oftalmologia. Isso. É que a gente tem aí o médico oftalmologista, né? E a gente tem o optometrista. O optometrista ele vai ficar só nos cuidados primários. O oftalmologista, além de médico, né, que entende de todo o corpo, ele vai ter a especialização aí em olho. Aí pode fazer todos os cuidados invasivos, no caso cirurgia, tudo isso, né? O oftalmologista sim, o optometrista não. A optometria ela existe no Brasil há mais de 100 anos, mas na verdade ela foi chancelada pelo STF em 2021. Foi quando o STF reconheceu que era uma profissão, e aí uma profissão, a optometria ela é reconhecida pela ONU, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, é reconhecida pelo MEC também, e gera muita confusão também, porque tem os médicos optometristas voltado técnico, né? Que aí tem um curso técnico de 2 anos. Esse curso técnico de 2 anos não é autorizado pelo MEC para fazer o exame de vista. Esse curso técnico de 2 anos é para balcão, para a pessoa se tornar um técnico em óptica, né? E aí tem a optometria, o bacharel, a faculdade reconhecida pelo MEC de 4 anos, que é aí quando você pode fazer terapia ocular, você pode fazer o exame, porque quando você vai no optometrista, você não vai só tirar ali o seu grau, né? Você não vai só passar no Greens e descobrir qual que é o teu grau. Mas ele faz um fundo de olho, porque se tiver alguma patologia, ele não pode passar o seu grau. Se tiver alguma patologia, você não está conseguindo enxergar e não é por causa de um problema de refração. E sim porque tem uma doença ocular que precisa ser tratada. E que, se não for tratada, pode trazer problemas sérios e irreversíveis. Então, aí que entra o optometrista, com uma prevenção, com uma promoção à saúde ocular. E a gente vê, né, a importância dos olhos, né? Porque a gente fala, o olho é tudo, né? Sim. Se você não enxergar, o que você faz da vida? Não é verdade? Eu falo que é o nosso bem mais valioso, né? Quando vai um cliente lá na nossa ótica também, eu falo que ele fica com dó de investir numa lente melhor. Eu falo, olha, esse aqui é o seu bem mais valioso. É verdade. Entendeu? Outro dia eu fui atender um cliente, aí ele, eu vou comprar um carro. Eu falei assim, olha, não vai adiantar nada você ter o carro e você não enxergar bem. Então, vamos investir aí numa lente para você enxergar bem aí. Agora ter um carro vai ser prejuízo, né? Então, vamos lá, doutor. Então, nós estamos ao vivo com o programa Conversa com o Doutor. Estamos aqui com a doutora Tayane, né, optometrista, estudante de medicina, pretende ser oftalmologista. Vamos fazer as perguntas, tirar as dúvidas, né? Se Deus quiser, né? Aí nós vamos entrevistar também a médica oftalmologista, né? Você pode escrever pra gente, doutora, um caso assim, o que mais complicado que você atendeu lá, que você teve que fazer um desfecho, um caso que você, assim, dentro das patologias, alguma coisa complicado, difícil? Olha, lá na nossa ótica, teve uma mocinha que foi fazer o exame de vista e ela era bem novinha, devia ter uns 14, 15 anos. E ela entrou para fazer o exame e falou, olha, eu não estou enxergando nada. E quando foi fazer o exame dessa moça, realmente ela não enxergava nada, nenhuma lente. A lente com o grau mais alto que tinha foi colocada e ela não conseguia enxergar. Mas quando o optometrista fez o fundo de olho, foi identificado um glaucoma em estado super avançado. E ali, naquele caso, foi encaminhado para o oftalmologista. O optometrista tem que ter até uma comunicação empática, né, para poder falar, porque naquele caso talvez nenhuma cirurgia daria jeito, porque
Era uma moça de extrema vulnerabilidade. E ela foi lá na nossa loja, a gente ia fazer uma doação do óculos para ela. Foi bem difícil, foi assim, bem triste, porque a gente queria, né, poder ajudar e entrou aí uma barreira que não estava ao nosso alcance, porque o glaucoma estava muito avançado. O glaucoma é uma patologia séria, né? É um problema sério, mas identificado no início, consegue sim, né, trazer... E ele tem um fator hereditário mesmo, doutora? É hereditário também, hereditário. Glaucoma, ficar coçando o olho, forçando o olho, tudo isso pode vir a gerar um glaucoma, mas... Nós tivemos uma funcionária, né, doutora? Que ela disse que ela foi no banheiro, ela foi tomar banho e ela começou a esfregar o olho e quando ela saiu do banheiro já não enxergava mais nada. E ela fez transplante. Pode ter gerado uma pressão ocular também. Sábado agora também teve um caso lá na loja de uma mocinha que eu fiquei bem chocada com a história dela. Ela estava num ônibus indo para a faculdade. Sabe essas crianças que ficam fazendo bagunça na rua? A criança passou e jogou uma pedra. E essa pedra pegou no olho dela. E aí deu descolamento de retina. Mas o olho dela ficou bem inchado. Quebrou aqui a órbita ocular dela. E ela veio a perder a visão de um olho. Então, assim, ela foi encaminhada pro Padre Bento, onde tem uma equipe muito boa de oftalmologista ali no Padre Bento. Inclusive, meu irmão fez uma cirurgia lá. Meu irmão virou... Assim, com uma relação com a oftalmologia, o olho já vem desde cedo. Meu irmão, ainda quando pequenininho, foi identificado uma catarata. E não é comum catarata em criança, né? Não. E aí, o meu irmão, ele fez parte... A primeira cirurgia que teve de catarata no hospital... saiu até em jornal, tudo, no Hospital Padre Bento, foi no meu irmão. Porque foi uma cirurgia que foi colocada uma lente de vidro no olho dele, permanente. Porque normalmente as lentes de vidro, principalmente em criança, os oftalmologistas colocavam e num determinado tempo tinha que trocar. No meu irmão não, foi uma cirurgia bem sucedida, permanente. E é um hospital de referência, o Padre Bento. Então, o que vocês pegam, por exemplo, um caso mais complicado, você encaminha para o Padre Bento? Quando não tem um convênio, né, a gente fala. Mesmo quando tem convênio, eu aconselho, olha, tenta também, de repente, encaminhamento pelo SUS, Deus preparar. Passa lá no Padre Bento, porque é uma equipe muito boa. Meu esposo também teve um problema, ele estava de moto descendo uma avenida ali de Soberana, e tinha um rapaz que estava vindo com um monte de ferro, como se fosse umas vigas de ferro bem grande, carregando no ombro. E bem na hora que o meu esposo estava passando de moto, o rapaz virou com essas viga de ferro e aí pegou no olho dele, né? Mas graças a Deus não foi nada sério, precisou levar uns pontos assim na pálpebra e aí ele fez um acompanhamento lá no Padre Bento também. Bacana. Doutora, quer falar um pouquinho do Hospital do Implante para a gente dar continuidade à nossa entrevista? Deixa eu ver se eu consigo falar aqui um pouquinho. Tem algumas pessoas com algumas perguntas já ou não? Não, por enquanto, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem o Maciel Santos Soares conosco aqui. Marcial, obrigado aí da participação sua no nosso programa. Isso mesmo. Fátima Bispo está aqui com a gente. Salete Dantas tá me elogiando aqui, ó. Obrigada, viu, Salete? Deus abençoe a tua vida. Tá aqui, a doutora Roseli, uma das melhores profissionais do ramo da cidade de Guarulhos. E por que não dizer do Brasil? Parabéns, doutora. Parabéns, isso mesmo. Obrigada. Tá a Ivani aqui também, né, conosco. Elizabeth, como sempre. Um beijão, Elizabeth. Deus abençoe a tua vida. Tem muita gente aqui ligadinha, doutora, mas a gente não consegue ver todo mundo. Então, eu quero mandar um beijão para quem tá ligado aí. Mande suas perguntas aqui. Faça qualquer pergunta com relação aos olhos. Muitas das vezes a gente tem dúvida quando começa aquela coceira, a gente tem dúvida quando está sentindo, às vezes, aquele formigamento no olho, a gente tem dúvida de várias coisas. Então, manda aqui suas perguntas e a gente está pronto aqui para responder, ok? Doutor, deixa eu falar um pouquinho do Hospital do Implante. Semana que vem eu vou trazer aquela cesta linda e maravilhosa para a gente fazer um sorteio aqui, né? Do mês das mães, vou trazer o nome do pessoal. Então, todo mundo semana que vem fique ligadinho aí conosco para vocês acompanhar o sorteio aqui, viu? É isso aí. Então vamos lá. Todo mundo que está nos ouvindo pode ir lá no Hospital do Implante, que agora no Dia das Mães, né?
Tem lá, tem Mães. a lembrança do Dia das Mães? É, não é isso a que gente a gente vai fazer um sorteio agora no final do mês, né? Então, quem fechar com a gente até dia 30, fazer seus fechamentos, a gente vai colocar lá e vamos fazer um sorteio de uma linda cesta. Então, a cesta vem completinha, recheadinha de coisas maravilhosas. E aí nós vamos ter também a Dia dos Namorados, é isso? Aí Clara? depois Você a gente vai entrar na pensar campanha do questão Dia dos Namorados já, é isso né? daí. Vamos já começar a pensar no Dia dos Namorados. A gente está pensando no Dia dos Namorados da gente fazer assim, sortear algumas limpezas e uns clareamentos, né? Então, quem fechar lá com a gente vai sortear limpeza, clareamento. E aí, quem sabe, você pode dar um presente para sua namorada. É isso daí. Muito bom. Então, vamos lá. Boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui com a doutora Daiane, né? Isso. Daiane. Então, vamos lá, doutora. Mais uma pergunta aqui para você. Como você diferencia uma miopia de uma hipertropia durante um exame ocular? A miopia é aquele paciente que ele tem dificuldade de enxergar para longe, mas ele enxerga bem de perto. Já a hipermetropia é o oposto. A hipermetropia é o paciente que enxerga mal de perto e bem de longe. Então, por aí, a gente já, quando chega um cliente, já fala, eu não estou conseguindo enxergar para perto, mas para longe eu enxergo bem. Então, já é um índice de que ele tem uma hipermetropia. E quando vem aqueles pacientes, eu não enxergo o ônibus, eu não estou enxergando as letras do ônibus, as pessoas passam do outro lado da rua, me cumprimentam, eu não respondo porque não estou enxergando. Isso aí já é um índice também de miopia. E isso daí é um mito com relação à idade ou uma pessoa jovem pode ter também? Sim, pessoas jovens podem desenvolver tanto a hipermetropia quanto a miopia. O índice de miopia é muito maior em comparação à hipermetropia. E hoje, nos dias atuais, está cada vez mais aumentando, né, a miopia. E isso por conta do excesso de tela também. As crianças, tem uma optometrista que eu sigo também no Instagram, muito boa. Eu conheci ela na feira óptica que teve no Expo Center Norte. O nome dela é Juliana e ela é terapeuta, optometrista terapeuta e especialista em cuidado com crianças. E eu li um livro dela e ali naquele livro estava falando, né, que hoje em dia as crianças elas não têm tanto contato com o mundo exterior. As crianças ficam mais dentro de casa. É tela, é videogame, é computador. E tudo isso é prejudicial. Tudo isso é prejudicial para a saúde dos olhos. E por conta disso, o novo comportamento das crianças da sociedade influencia em problemas visuais. Eu ia perguntar isso para você, da questão do celular mesmo, né? Porque antigamente a gente tinha muito problema com relação ao computador, né? Eles ficavam no computador, né? Mas hoje eles ficam no celular, né? Força muito, traz cansaço visual, aí onde entra a terapia visual também. Se você fizer uma terapia visual com optometrista, aí entra, né, a diferença de um optometrista e oftalmologista novamente. Porque o oftalmologista, ele não vai fazer uma terapia. Como um psiquiatra não faz uma terapia igual a um psicólogo. Entende, mas quem é mais especializado em terapia é o psicólogo. Então, entre o oftalmologista e o optometrista, quem tem mais capacidade para fazer uma terapia é o optometrista. Ele se dedica mais para a terapia visual, trazendo descanso. E fala um pouquinho sobre essa terapia, porque as pessoas também não conhecem essa terapia. A terapia visual, inclusive, a minha colaboradora que trabalha comigo lá na ótica, a Sara, ela é apaixonada por terapia visual e ela tem a intenção, assim que se formar, fazer pós-graduação e se dedicar à terapia visual, né? Sabe quando uma criança nasce com o olho torto? Aí entra a terapia visual, com equipamentos não médicos, sem cirurgia, sem medicamento, e aí com equipamentos voltados para a optometria, fazendo ali, tampa um olho, tampa o outro, e aí vai fazendo a terapia, vai tirando aquele tal do olho preguiçoso, né? Através da terapia. Interessante, legal, né? É bem interessante, bem legal. Explica aí pro pessoal que hipermetropia e a diferença de hipermetropia para miopia, que muita gente não sabe. As pessoas ficam meio que é isso? Então explica para eles. A hipermetropia é a mesma pergunta que o doutor fez, né? A hipermetropia é quem enxerga bem de perto e mal de longe, e a miopia já é o oposto. A pessoa que carrega a miopia, ela enxerga mal de longe e bem de perto. Além tem a miopia, hipermetropia, presbiopia e o astigmatismo também. O que é
Presbiopia. A presbiopia é a vista cansada, não tem pra onde correr. Todo mundo um dia vai ter a presbiopia. É o que eu tô sentindo. Após os... Depois que eu comecei a ficar naquela luz, Celso, não tem jeito, tem hora que você fica com a visão cansada. Após os 40 anos, todo mundo vai encontrar aí a presbiopia, uma coisa natural, é o olho que tá cansado, o músculo do olho que começa a ressecar com o tempo, e aí a pessoa ela tem dificuldade de enxergar para perto, né? E aí entra aí já quando já começa já os óculos multifocais, né? Que é a pessoa que tem dificuldade tanto para perto quanto para longe. De longe eu enxergo qualquer coisinha, mas de perto, por causa daquela luz, tem luz, já era. Normalmente, quem tem miopia retarda a presbiopia, né? Porque a pessoa que tem miopia, ela enxerga bem de perto. E aí, ela fazendo uso do óculos dela de miopia todos os dias, acaba retardando a presbiopia, né? Que é o problema de enxergar para perto. Mas você acha que é só vista vai ter também. Doutora, e quem faz, afinal... Explica um pouquinho esse processo. Como que é feita uma lente? Quem faz essa lente? A lente do seu óculos, lente de contato. A lente do óculos, quem faz é o laboratório. O cliente chegou na loja, passou na triagem ali com a gente encaminha para o optometrista, ele faz o exame. O exame, na verdade, quem pede o grau é o teu olho, né? Porque o optometrista, ele vai lá, ele vai analisar seu fundo de olho, ele vai ver se tá tudo bonitinho, ali ele começa, né, colocar as lentes e aí o seu olho que vai aceitar e vai falar, ó, com essa tá ok, com essa não tá. E ali ele vai perguntando, né, o optometrista vai perguntando, é um atendimento que precisa de calma, porque se o paciente ficar nervoso, ele atrapalha e acaba falando o grau errado. E é engraçado porque a nossa visão é uma coisa que tem a ver com psicológico. Se chegar um cliente lá e tiver um problema pessoal, um paciente, a gente já sabe que vai dar alteração. Então, o nosso optometrista pergunta, tem algum problema pessoal? Não sendo invasivo, mas já explicando que também a tua saúde emocional também está ligada com os olhos, com o teu olho. Então, a gente pergunta se tem diabetes, a gente pergunta se tem pressão alta, a gente pergunta se está fazendo uso de algum medicamento, porque tudo isso pode influenciar também na visão. E depois que passou pelo optometrista e nasceu ali a sua receita com o seu grau, vem pra gente, a gente dá as opções de lente que tem, e aí é encaminhado para o laboratório. E aí lá no laboratório é confeccionadas as lentes. Existem lentes prontas, né? Porque é uma escala 0,25, meio, 0,75... 1,25, então existem as lentes prontas e existem as lentes surfaçadas, que são produzidas a partir do grau do cliente. E o laboratório confecciona essa lente como? Como ele faz isso, o laboratório? É uma coisa, é uma máquina ou ele tem uma máquina, a lente assim, é um bloco, né, acrílico ou vidro. Antigamente tinha as lentes de vidro, hoje em dia tem também, mas é muito mais pouquíssimo, por questões assim, do peso, e a lente de vidro caiu, quebrou. Então, a gente tem a tecnologia ao nosso favor, né? Então, hoje em dia tem lente de policarbonato, lente de acrílico, Trivex, tem diversos materiais. E é um bloco, vamos colocar aí um bloco de uns 10, 15 centímetros, e aí vem a máquina e começa a fazer um processo de surfaçagem. Ela vai ali nivelando, afinando aquela lente, até chegar na espessura ideal do grau do paciente para poder cortar. E aí nasce o bloco da lente com grau. Nasceu o bloco, vai para uma outra máquina, onde vai cortar essa lente e encaixar na armação. Inclusive, eu trabalhei em uma ótica onde eu era... Você cuidava trabalhava na montagem também. Tinha as lentes prontas nessa ótica, né? Tem muita ótica que fala laboratório próprio, né? Na verdade... Quando eles falam laboratório próprio, eles têm a máquina de cortar. Eles não fabricam a lente. Eles compram a lente pronta do laboratório e ali eles fazem, né? Corta a lente de acordo com a armação que foi escolhida, conforme as medidas do cliente. E eu ficava nessa parte também. Pegava a lente pronta com as medidas, pegava a armação e a gente fazia a montagem. Era bem legal, gostava muito também. E agora, o grande problema também dos optometristas, doutor, que é assim, aí eles colocam a lente lá. Você está enxergando? Tô. E com essa?
Aí essa eu tomo melhor. Daqui a pouco volta naquela anterior. Aí você já confundiu sua cabeça. Começa a fazer confusão. Você não sabe qual que Tive é. um cliente na loja também. Tive um cliente na loja também que ele... Depois a gente foi descobrir que ele tava com problema psicológico também, mas... colocava ele... Tá bom. Aí colocava... Tá bom também. Tá bom. Mas aí o optometrista, ele volta. Qual que tá melhor pra você identificar, né? Qual que tá trazendo maior conforto? Essa ou outra? Aí tá igual. Então, né, tinha alguma coisa. Mas examinou, não tinha nenhuma patologia. E quando foi ver, ele tava com problema no serviço, problema pessoal. Então a gente falou, vai pra casa, volta quando você não estiver nervoso, volta com calma pra gente fazer seu exame. E assim ele fez. O nome dele era Renan. Ele foi pra casa, voltou com calma. E aí deu certo. E qual o risco de usar uma lente errada, doutora? Então, o nosso olho, ele tem o poder de... Ele tem a capacidade de se adaptar, né? Só que aí, quando você tá com uma lente errada, você vai perceber, você vai ter dor de cabeça, você pode ter enjoo, o teu olho vai ficar cansado, porque o óculos, ele é para te ajudar. Quando você pega um óculos novo, por exemplo, você tem o seu óculos, você está acostumado, a tua mente, teu olho está acostumado com esse grau. Quando você trocar, você vai passar por um processo de adaptação. E eu falo para os meus clientes na loja, o processo de adaptação, ele é chatinho, mas ele não é insuportável. Se estiver insuportável é porque tem alguma coisa muito errada e tem que voltar para a gente refazer o exame. Porque... o que pode causar isso é mais o cansaço, né? Dor de cabeça. Pode acontecer... Eu atendi um cliente na minha loja, onde foi feito um óculos errado para ele, ele veio abater o carro. Porque foi feito... Ele tinha hipermetropia e fizeram um óculos para ele de miopia. Então, ele estava enxergando as coisas perto demais e ele acabou batendo o carro. Ele perdeu a noção perdeu a dimensão de espaço por causa do óculos e veio bater o carro. Ó, tem uma pergunta aqui bacana. A pessoa falou assim, que tá dando os parabéns para você, né? Obrigada. Chama Raimunda, né? Tá dando os parabéns para você, falando que tá aprendendo bastante, mas Que ela bom. queria saber o seguinte, quando ela precisava de óculos, aí é lá na 25 de março que eles vendem lá de bacia lá. Qual a diferença Ai, meu desse Deus! óculos da 25 de março, que coloca e parece que enxerga bem? Qual a diferença? É a lupa, dessa né? O óculos da 25 de março é a lupa. É um óculos ali que não tem nenhuma proteção, não tem nenhuma qualidade, não é aprovado pela vigilância sanitária, porque a gente tem tudo isso também. Então, assim, ele vai ajudar. Provavelmente ela tem aí uma hipermetropia, uma presbiopia, uma vista cansada, ela tá com dificuldade para perto. E aí ela pega aqueles famosos óculos de farmácia, que é baratinho, né? Você não gasta muito, mas aí você não tem a proteção adequada. Não é um óculos que foi feito para você, não é um óculos, né, que tem a qualidade que precisa. O nosso olho precisa de qualidade, de proteção adequada. E tudo isso você vai encontrar através... Tem que fazer o exame para identificar, porque esses óculos da 25, esses óculos de farmácia, eles nunca vai ter o seu grau 100%. Provavelmente está usando ou com um pouquinho a mais ou com um pouquinho a menos. Quando faz o exame, além da proteção que a gente pode oferecer com uma lente de qualidade, é um óculos que vai ser feito sobre a medida dela. Então, a DP vai estar certa, a DNP, tudo certinho, o grau vai estar certinho. Então, ali ela tem segurança, não precisa se preocupar. Mas, provavelmente, ela não fica o tempo todo com esse óculos, né? Ela, assim, colocou, tirou. É só quando ela for ler o celular, ler uma bíblia, ler uma revista, alguma coisa que ela está sentindo dificuldade. Mesmo assim, você acha que pode prejudicar ou não a visão dela? Pode prejudicar, sim. Porque, como eu falei, não é um óculos que tem as medidas exatas dela, né? Então, pode trazer tudo isso que a gente acabou de falar. Vista cansada, dor de cabeça, uso excessivo pode trazer. Vista cansada, dor de cabeça. Complicado. Doutor, deixa eu fazer umas perguntas aqui para ela. Ó, tem uma moça que colocou aqui. A Ivani. Gostaria de saber por que é tão demorada uma cirurgia de catarata. Alta demanda. Alta demanda, né? Alta demanda. Infelizmente, o SUS não dá conta. É muita coisa. É muita coisa. Talvez, se tiver uma possibilidade de fazer um convênio, né?
passar a carência, Pra consiga facilitar, com né? mais facilidade. É aí que entra, né, o optometrista, porque se tivesse um optometrista, existe já optometrista trabalhando na área da saúde, teve até um concurso para optometrista para atuar no SUS em Minas Gerais. Foi contratado, acho que cerca de 30 optometristas. E aí, esses optometristas, eles podem fazer promoção, prevenção, atuar no cuidado primário da saúde, e aí acaba dando uma esvaziada na agenda do oftalmologista. O que for, ele vai lá e vai examinar. O que tiver alcance dele, ele vai resolver. O que não tiver alcance dele, ele encaminha para o oftalmologista. Então, isso vai gerar aí uma economia no tempo, na agenda do oftalmologista. Então, é uma questão aí de logística também, né? Porque tem os optometristas aí que estão aí para ajudar. O doutor falou de profissionais da optometria que atuam fora do Brasil. Eu recebi uma encomenda de 2 óculos para encaminhar para os Estados Unidos. E aí, é uma colega minha que mora lá nos Estados Unidos, ela falou, eu quero fazer meu óculos com você. Eu tinha acabado de abrir minha ótica. Quero fazer meu óculos com você e meu esposo. E aí, ela foi atrás para fazer exame. Adivinha com quem que ela fez o exame? Lá nos Estados Unidos? Com o optometrista. Inclusive, no estado... se eu não estiver enganada, eu não sei se é nos Estados Unidos... na Europa, no Canadá, eu não vou saber dizer a localização exata. Mas o curso de optometria é integral, igual na medicina. Tem acho que é na Europa, que o curso é integral. Não, quando o doutor Roberto falou para mim que é 4 anos, eu falei, eita, estuda quase como um oftalmologista, né? Porque você pensa assim, há 4 anos, só aquilo... Mais um virou... Não é? Virou já oftalmologista, né? Mas a questão toda é que eu acho o oftalmologista que estuda mais, né? Porque tem que fazer os 6 de medicina e aí tem mais a residência em oftalmologia. Que aí é de 3 a 4 anos, depende de onde for fazer a residência. Tem a pós-graduação também em oftalmologia. Por isso que eu não desisti da optometria e estou tentando aí, com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus, a fazer os 2. Porque aí, quando eu estiver formada como médica, eu já vou poder fazer o atendimento, porque eu vou ser optometrista, né? Eu não vou ter uma pós-graduação em oftalmologia, não vou ter residência, mas eu já tenho entendimento para cuidar e ter o cuidado. Porque uma coisa vai conciliar com a outra. Ótimo, excelente. A Isabel Ferreira está falando assim, eu sinto muita dor no fundo do olho, o que pode ser? Então, é porque assim, pra gente falar uma ideia, mais ou menos. Uma ideia mais ou menos, porque assim, você não tem como, se você não fizer um exame, precisa, né? Precisa fazer e precisa procurar um optometrista. Em ótica, ela vai conseguir uma consulta com o optometrista com mais facilidade, ou no SUS, procurar um encaminhamento para descobrir o que está acontecendo. Às vezes pode ser só uma falta do grau mesmo, ela pode estar forçando, e aí a dor é o nervo dela, que está trabalhando demais, e vem a dor avisando ela, tem alguma coisa errada, você precisa procurar ajuda, você precisa procurar um médico e descobrir o que está acontecendo. Entendi. Pode ser desde uma patologia até uma coisa simples, é importante, se está sentindo dor, corre, vai procurar um especialista para ver o que está acontecendo. Ah, que legal, tá vendo? Só procurar o profissional, mas Isabel... para você ter uma certeza do que realmente está acontecendo. Se você tiver facilidade de ter um convênio e poder ir direto no oftalmologista, vai direto, já agenda, porque lá ele tem já todos os aparelhos para fazer aquele exame pronto, de olho. Corre lá na Ótica Clara, na Ótica Clara, nosso optometrista vai fazer o atendimento e já vai descobrir o que é, se é uma patologia ou se é só um problema de óculos. Tá aqui, ó. A Ivani Menezes já está perguntando isso. Preciso passar no oftalmologista, poderia me indicar a sua clínica? Aí. Avenida José Brumati, 2374, em frente ao supermercado Nagumo, no bairro Lavras. Ótica Clara. Tem Instagram, WhatsApp. Instagram é Ótica Clara mesmo, @ótica_Clara. Bem facinho de achar. A lojinha azul. Uma ótica. Aí tem aqui, ó. Quanto tempo devemos trocar as lentes? Boa pergunta. Tanto a receita quanto o óculos, eles têm uma validade de 1 ano. Todo ano,
é bom tá fazendo aí, tá voltando com o especialista, né? Tá voltando na ótica, no optometrista ou no oftalmologista, para ver se tá tudo certo. Normalmente deu um ano, já troca. De ano em ano, então uma vez por ano, vai lá. Criança a cada 6 meses precisa fazer o acompanhamento, porque como o olhinho da criança está em formação, pode acontecer tanto de diminuir como de aumentar o grau da criança. Então, a cada 6 meses é bom fazer um acompanhamento. Eu tenho um clientezinho lá, cliente mirim muito especial, e ele faz o acompanhamento a cada 6 meses, né? A cada 6 meses ele vai lá e completou um ano agora, ele fez lá, passou para fazer um acompanhamento e não teve nenhuma alteração no grau dele. Mas o prazo aí, na média, é 1 ano. Legal. Então, se tiver perguntas aí, pode fazer daí, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, que é a Vânia. A Vânia está perguntando qual é o início, assim, de um glaucoma. Que o paciente, a gente está falando em glaucoma, ela ficou um pouquinho preocupada. Ela quer saber, assim, qual é um sintoma de um glaucoma? Dor no olho e visão turva. Começou a sentir dor no olho, é bom procurar um especialista. Outra pergunta aqui. Visão turva, nossa. Que tipo de teste você realiza para detectar astigmatismo irregular? Nem sabia se tem astigmatismo regular ou irregular. O astigmatismo, ele vai passar lá com o optometrista, e aí através do Greens, ele vai identificar qual que é o tipo de astigmatismo. Tem astigmatismo muito alto. E aí, quanto mais alto for, o astigmatismo, eu acho que é um dos graus mais chatinhos que tem, né? Porque o cliente que tem, o paciente que tem astigmatismo, ele tem dificuldade, tem muita sensibilidade à luz, ele tem dificuldade com linhas, enxerga as coisas um pouquinho meio torta. Então, aí é através do Greens, né? Vai se descobrir qual que é o grau, a necessidade desse paciente. E aí a lente para eles também é diferenciada. Aí vai descobrir, porque aí vai se descobrir qual que é o eixo desse paciente, que é muito importante também. Se o eixo estiver errado, ele não enxerga. O eixo vai de 0 a 180, que aí é a posição que a gente vai colocar a lente, né? Se essa posição tiver, por exemplo, se for uma pessoa que tem um astigmatismo muito alto, se mudar o eixo 175, colocar 180 para ele não vai enxergar. Então, tem isso também. Então, é um exame que precisa de paciência, né? Um exame que é feito com bastante atenção para achar ali, cravar o eixo dele para trazer mais conforto, trazer mais nitidez para ele conseguir enxergar. A gente sempre recomenda lentes com tratamento com antirreflexo para pessoas que têm astigmatismo, com tratamento... lentes que escurecem no sol também é boa, porque normalmente a pessoa que tem astigmatismo, ela tem muita sensibilidade ao sol. Então, as lentes que escurecem no sol também são boas, indicadas. Por que essas lentes que escurecem no sol, elas têm o preço tão diferente assim das demais? Nossa, que diferença, viu? Eu sinto no bolso quando eu vou fazer isso com meu esposo. É que você não conhecia a Ótica Clara. Lá tem os preços irresistíveis. Vamos lá na Ótica Clara agora, doutor. Agora vamos fazer lá agora. Lá tem preços muito bons. E aí eu vou chegar lá e falar, doutora Thaís falou que o preço aqui é diferenciado, então vem fazer aqui. É assim, quando se trata da lente que escurece no sol, a gente tem a pioneira de venda, que é a Transitions, que é fabricada pela Essilor. Né? Foi a Essilor que criou, estudou e lançou as lentes que escurecem no sol, que é a Transitions. E aí a Transitions, ela é muito boa, ela escurece numa fração de tempo muito rápido, clareia muito rápido, a coloração dela chega bem perto de um óculos de sol. Então, ela é um pouquinho mais cara. E aí, mas agora tem as similares, e tem similares que são muito boas também, que chega aí perto da Transitions, que dá para chegar, tem a mesma proteção, tem qualidade também, e dá para chegar aí tá concorrendo aí pá a par com a Transitions, e aí tem um preço melhor. Doutora, como você avalia uma acomodação visual numa criança? Como que você consegue fazer esse trabalho com a criança? Criança é um desafio, que a acomodação visual da criança, ela se acomoda muito rápido. A criança, ela tem uma aceitação de grau, você vai colocar o grau errado para ela e ela vai aceitar. Então, você tem que ser, quando tá fazendo o exame na criança, precisa ter técnica e ser
ágil. Tem até optometrista, conheço optometrista, que não faz atendimento em criança com medo de errar, porque a aceitação e acomodação da criança é muito rápida. Então, é um exame que precisa de técnica, precisa de agilidade, precisa de atenção, não pode se distrair, se não se distraiu. E tem a questão também, a criança, quando ela está agitada, quando ela está animada, tem as crianças que querem enganar a gente porque quer usar óculos e aí chega lá e não tá enxergando, mas tá falando que tá enxergando, e aí a gente usa até pegadinha, né? Eu presenciei um atendimento onde o optometrista colocava o grau e a criança nada ficava bom. Aí quando colocava a lente quando colocava a lente, ela falava que enxergava. Ela porque tava querendo enganar. Só que aí o optometrista que tá fazendo o atendimento, ele sabe quando que a criança tá querendo lubridiar, tá querendo enganar, né? E aí ele foi e colocou uma lente que tem lá no Grins, sem nenhum grau. Aí ela percebeu que tinha colocado, agora eu tô enxergando, mas não tinha grau nenhum. Então, precisa ser ágil para fazer a acomodação da criança. Hoje em dia a gente tem lentes para criança como, por exemplo, as lentes estelestes, que são lentes que elas trabalham na redução da miopia infantil. São lentes muito boas, inclusive esse paciente meu que eu falei é criança, né? Cliente especial nosso lá da loja. Os pais dele comprou essa lente esteleste, é uma lente um pouquinho mais cara, mas vale a pena, porque a criança, a cada 6 meses, o grau dela aumenta. A lente esteleste, ela vem aí parando e até reduzindo a miopia. São lentes muito boas. Foram desenvolvidas, feitas para crianças. A tecnologia é super alta. Vale a pena pesquisar aí, para quem é mãe, pai, tem criança em casa, vale a pena pesquisar sobre as lentes estelestes, que são lentes muito boas. É porque dá dó, né? Aquelas crianças pequenas já com fundo de garrafa. E no caso desse cliente nosso, tanto que ele não fez atendimento com optometrista, ele passou com oftalmologista, porque foi descoberto que ele tinha já quase 5 graus de miopia. E aí foi o próprio oftalmo que recomendou a lente esteleste, porque os pais também não conheciam. Aí o oftalmologista recomendou, eles foram lá na nossa loja e fizeram a lente, não se arrependeram. Né, doutora? Porque às vezes você vai pegar aí algumas famílias que mal conseguem passar no oftalmo pelo posto, quanto mais fazer uma lente dessa, que é um pouquinho mais cara, né? Muito difícil. Mas é o que você falou, né? Se tivesse uma política voltada para a saúde, né? Saúde ocular, poderia cada unidade básica de saúde ter um optometrista, né? Quer dizer, olha como que ia ajudar, né? Existem até alguns programas da prefeitura onde eles fornecem, né? Vai lá na escola, porque a gente tem... eu já atuei também em sala de aula como professora, pedagoga. E a gente vê muita criança que não tem um bom rendimento escolar por conta de não estar enxergando. E às vezes passa despercebido pela família, né? E aí tem programas da Prefeitura de Guarulhos, onde, se eu não estou enganado, chama Menina dos Olhos o programa, que eles vão lá na escola, fazem o exame, detectando algum problema, eles vão e doam o óculos. Mas é óculos assim que dá dó. Porque as crianças não têm opção de escolher armação, não são armações muito... a qualidade também não é muito boa, né? Mas já é um início, né? Já é alguma coisa. Mas é muito mais, assim, interessante deixar a criança escolher também, não é verdade? Claro que não vai ter... Não precisa ser o top do top do top, mas uma coisa onde que ela vai se identificar, porque ela vai estimular ela a usar o óculos. Não é verdade? Mas é uma iniciativa muito boa da Prefeitura de... eu não sei se é a Prefeitura de Guarulhos, se é algum vereador que fez, mas lá nas escolas da nossa região, lá do bairro, tem esse programa, já atendi bastante, porque às vezes, assim, esse programa vai lá, dá o óculos, mas aí... E o suporte, né? Então, acaba que essas pessoas, elas vão lá na nossa loja e acaba, né, a gente dá o suporte. Às vezes cai uma plaqueta do óculos, a gente ajuda, coloca a plaqueta, uma perninha que caiu, um acidente que aconteceu, uma lente que escapou, uma criança que sentou em cima do óculos, que acontece muito, a gente consegue tá dando um suporte. Que bom, que bom. E aí vamos falar, algum vereador aqui que está nos ouvindo, o vereador André Alves, né?
alguém que está nos ouvindo aqui, fazer algum projeto de lei, né? Para poder ter um optometrista na unidade básica de saúde. Porque isso vai ajudar bastante, né, doutora? Sim, Com prevenção certeza. e promoção à saúde. Tão importante, né? É verdade, vai ser bem Como importante teve uma ouvinte, né, que perguntou foi glaucoma que ela perguntou, Glaucoma. né? Glaucoma. Ela passando com o optometrista já iria identificar. Se ela tá com a dúvida, é bom ir atrás, né? Passando com o optometrista já vai identificar. Ele é um profissional da saúde, não médico, mas ele é um profissional da saúde. Ele estuda para isso, ele entende da anatomia da face. Então, é algo bem legal. Que bom. Doutora, deixa eu fazer só uma perguntinha aqui para claro. ela. A Ivanir Menezes está perguntando, é verdade a catarata, se passar dos 65 anos, não opera mais? Não. Não. Não, pode operar. É assim, não é verdade. Não é verdade, né? Não. Provavelmente alguém deve ter falado para ela, passou dos 65 não opera mais. Não. A catarata não é considerada uma doença, né? Porque todo mundo um dia vai ter catarata. Todo mundo um dia vai ter catarata. E é sempre na maioridade. Hoje em dia, existem casos de pessoas com 40, 50 anos que já está aparecendo catarata e estão se levantando alguns estudos que acreditam que é por conta do excesso de celular também, de tela, computador, né? Mas não tem uma data tem limite uma não para fazer, não. Limite. Não. E até melhor mais velho, porque aí vai enxergar melhor. Existe. Não, mas parece que Existem, sim. Os meus clientes que operaram da catarata, eles voltaram para renovar o óculos, voltaram para fazer um novo exame, porque diminuiu o grau. Às vezes tá com aquele grauzão alto, limpou a catarata. Você acredita que a mãe Creuza, ela operou, acho que ela tinha uns 45 anos da catarata, mais ou menos. Olha, Ela pareceu tem novo. 90 anos 40. e ela enxerga e coloca a agulha na linha sem óculos. Pega lá a linha, coloca dentro da agulha sem óculos. Acredito. Eu fico boba com aquilo. Que Ela legal, falou, depois né? que eu operei, nunca mais eu precisei de nada, nem óculos. O Eu médico tenho só vontade pede pra ela de usar me um formar e colírio, fazer né? isso aí. Imagina que gostoso, né? Você devolver Pois a qualidade de vida pra pessoa. Da pessoa. Que bacana. Ela usa só um colírio para hidratar a visão e não usa mais nada. Que legal. Você fica assim olhando, ela fazendo as coisas, ela vê as coisinhas tão miudinhas, como você enxergar naquilo lá. Eu enxergo de longe, eu enxergo super bem. Então, assim, é bacana você ver assim, as pessoas que têm essa doença, né? Que é operada e começa e volta a enxergar e enxerga muito bem. Eles ficam com uma felicidade, com uma gratidão tão grande. E aí tem a preocupação, né? Desculpa. Tem a preocupação de não enxergar de novo. E aí eles chegam lá na loja, eu quero a melhor lente, eu quero proteção, põe aqui vai proteger do sol, põe transitions, põe antirreflexo, porque quer cuidar da visão para não voltar a ter o problema que tinha antes. Porque ficar sem... Eu acredito que deve ser a pior coisa do mundo, né, Roberto? Ficar sem visão. Eu também acho. Eu acho assim. Deve ser terrível. É uma pessoa não tem qualidade de vida, né? Eu acho que deve ser Não é verdade? terrível. Pensa, você está enxergando assim, você não pode ver as coisas maravilhosas que tem na vida para enxergar. Eu acho que é diferente. Quando você nasce cego, que você se você adapta, já né? nasce daquela forma, então você já se adaptou daquela forma. E quando você nasce, depois chega um certo tempo, você perde a visão. E tem muitos acidentes, doutora, com relação a acidente ocular? Tem, como por exemplo, eu dei o exemplo, né, da mocinha que levou uma pedrada no olho, quebrou a órbita ocular dela, e aí acabou dando descolamento de retina, ela ficou cega de um olho. Eu tenho uma vizinha, muito amiga também, quero mandar um beijo pra ela, Daisy, deve estar assistindo a gente. Ela, ainda quando criança, brincando na rua, um amiguinho começou a rodar um cinto. E aí, rodando o cinto, pegou no olho dela, deu descolamento de retina também. Ela também veio ficar cega de um olho. Então, o olho é uma parte muito sensível. É igual o acidente que aconteceu com meu marido, né? Deus que, eu falo, é Deus que guarda. Porque se tivesse pegado um pouquinho para baixo, poderia ter dado um problema irreversível e até tirar a visão dele também. Não é fácil não, então por isso que a gente tem que cuidar muito bem dos nossos olhos, né? Cada 6 cuidar meses, das nossas crianças, né? 6 meses e passar, não é verdade? No optometrista, Sim, passar. Eu tenho um professor da faculdade, o professor Marcelo, e ele fala, né? As pessoas falam assim, eu tenho meu psicólogo, eu tenho meu nutricionista, e por que não eu tenho meu optometrista, que é aquele profissional dedicado para cuidar da qualidade da saúde do teu olho. Até falou assim, eu tenho meu dentista. Eu tenho meu dentista.
É né? legal quando eles falam assim, eu tenho meu dentista, né? Porque também é outra coisa que é deixada de lado, né, doutor? É a tão boca. legal, né, quando um paciente, um cliente ganha confiança. Ó, eu fico muito feliz com toda a venda que eu faço na loja. A gente, né, tem um ano de ótica clara, mas... E agora começou a voltar os clientes. E, nossa, eu fico tão feliz quando volta o cliente, porque significa que ele gostou do nosso serviço, gostou do nosso atendimento, gostou certeza. da nossa qualidade. E aí você criar um vínculo com o cliente é você muito cria. legal, é muito gostoso, né? É bacana, com certeza, É. não tenha nem dúvida. Nossa, a gente tem tanto cliente lá que às vezes some, viajei, fiquei lá fora, mas agora eu vim para São Paulo e estou aqui de novo com vocês. Então isso é E importante. o cliente fiel, o cliente que é satisfeito é um barato, né? Porque ele traz mais cliente, faz aquela propaganda boca a boca. Eu falo que a melhor propaganda que tem é o boca a boca. Que aí o cliente, né? Ele verdade. vem de indicação e ele vem sem medo, vem com confiança, Já vem né? confiando, né? Que lá é muito legal. Lá na Ótica Clara é um preço justo. Justíssimo, um preço muito bom. Eu até falo, teve até, eu vou falar pra vocês, teve até um cliente uma vez que me questionou, né? Falou, nossa, seu preço tá muito bom, será que seu produto é bom, né? Eu falei, não, é bom, a gente dá garantia, né? Os nossos óculos, as nossas lentes têm garantia de 6 meses, assistência permanente. Como a gente é uma loja, né? Eu falo assim, é uma guia que Deus deu, né? Eu não enfio a faca nos meus clientes, é um preço justo. Né? Tenho meu trabalho, preciso vender, né? Tenho que ter o meu lucro também, mas é um preço justo, é um preço muito bom. É isso que é importante, né? É igual o nosso, né? Com certeza. A odontologia é a mesma coisa. O pessoal às vezes fala, poxa, mas um protocolo custa tão caro. Como que a gente consegue? E o de vocês aqui é tão bom quanto o outro? Até melhor. É até melhor. Entendeu por quê? Porque a gente trabalha com preço justo, com qualidade. E uma coisa também importante é a questão da reabilitação, né? Porque reabilitar uma pessoa, eu sempre falo que é uma pessoa mutilada. Uma pessoa sem dente é uma pessoa mutilada. E sabe, é assim, quando eu fui abrir a ótica, a gente abriu essa ótica sem condição nenhuma. A gente abriu a ótica pela fé, por uma preparação de Deus. E eu tinha muito medo, né? Empreender assim, abrir uma ótica do nada. Mas a gente foi buscar a palavra, a gente foi buscar de Deus. E o Senhor deu o sinal que a gente tinha pedido, falou com a gente, falou que ia abençoar, falou que era com a gente. E aconteceu uma coisa assim que fornecedor, falar pra vocês, fornecedor é bicho ruim, viu? Pra dar um desconto de R$5 é difícil. É difícil. E eu entrei numa loja e contei da minha história pro fornecedor, de como que Deus tinha preparado aquela ótica. E ali eu separei e comprei 30 peças com aquele fornecedor. E quando eu tava saindo da loja dele, ele me chamou de canto e me deu mais 15 peças. Deu 15 peças, sim. E aí ele falou, ó, não sei onde você vai trabalhar, não sei como que é o bairro, não sei como é o seu público, mas isso aqui você faz o que Deus colocar no seu coração. Se você for dar pra alguém, você dá. Às vezes pode ser que chegue alguém lá e não tem condição de pagar pelo óculos, né? Então tá aqui, ó. Você pode doar essas. Sempre que precisar pode vir aqui, conta comigo e vai ser um sucesso a loja. Ele sentiu alegria, né? Eu sei que eu saí assim tão encantada, eu só olhei pro céu, pra mim era mais um sinal de que Deus estava comigo, sabe? Eu olhei pro céu assim, o olho cheio de lágrimas, glória a Deus, Deus abençoe, né? Glória a Deus. De sair com gratidão ali daquela loja. Mas vocês então, estão assim, lá também abençoando a vida de outras pessoas, né? Então, assim, quando vai um cliente na loja, tem os aproveitadores também, né? Mas Deus dá a guia e o discernimento. Sim, com certeza. Mas quando vai uma pessoa que não tem condição, a gente procura ajudar da melhor forma, faz preço de custo, se Deus colocar no coração, a gente doa também. A gente não é apegado com essas coisas, não. Né? O Senhor faz caminho muito bonito. Eu comentei com vocês da Sara, né? Que é a minha funcionária nova. E eu não estava procurando funcionário. Eu entrei em contato com ela para ela me dar um suporte numa doação que a gente ia fazer. Através de uma doação, Deus preparou uma pessoa com uma mão de obra tão boa e tá lá me ajudando na Ótica Clara. Levantando a Ótica Clara aí. Eu falo que é importante quando a gente consegue doar um pouco do que a gente tem para aqueles que não têm nada, né? Quando eu e o Dr. Roberto nós vamos para a rua fazer trabalho social, a gente pode estar cansado ou não, né, doutor? A gente tá lá, passa o dia inteiro. Trabalho social, olha que legal. Atendendo as crianças de 6 a 12 anos, fazendo extração, obturação, restauração. Isso é um privilégio muito grande. Tudo isso e tudo gratuito. Não cobra nada. Eu falo, quando eu estiver formada, eu tenho essa vontade, assim, de, sabe, às vezes Deus prepara umas missões na igreja, meu esposo ama trabalhar para o Senhor, para Deus, em missão,
E às vezes Deus prepara umas missões assim lá, sabe, interior de Minas, Vale do Jequitinhonha, você vai lá, é outra realidade. É, totalmente A gente fala da diferente, África, né? da pobreza que tem na África, mas mas aqui aqui perto no da Brasil gente tá- tem também. Tem pertinho E às aqui. vezes Deus prepara, a gente vai, o Senhor cria caminho, a gente não tem condição de nada, mas o Senhor cria caminho, prepara a cesta básica, movimenta o coração daqui, dali, prepara brinquedo, prepara roupa, e aí eles vão, os irmãos, na missão, entregar sem olhar pra quem e vão lá fazer a vontade de Deus. E eu tenho desejo, o meu pai adotivo, ele é cabeleireiro, né? E em uma dessas missões ele foi e levou a maquininha dele. Olha que e assim, legal. é muita obra que Deus faz. Você entra na casa, as pessoas não têm condição de cortar um cabelo, sabe? Tomando conta, assim, um cabelo grande, barba grande, ele chegando lá e fazia. E eu falei, quando estiver formada, se Deus der condição, se for da vontade de Deus, eu vou sair também em missão, nesses lugares onde as pessoas não importante. têm acesso e poder fazer isso, né? Fazer exame de vista. E Ajudar, até então né? eu tava achando que eu seria só um optometrista, né? Mas o senhor tá criando caminho, tá preparando aí de fazer a medicina. E quem sabe Deus prepara da gente ir também, né? Numa missão dessa, cuida dos dentes, ajuda, leva de pasta de tudo. dente, porque é situação assim que quando eles vão, Deus prepara até kit de higiene, porque lá não tem. bom. Escova de dente, pasta de dente. Não tem. Quem sabe Deus prepara, né? Da gente ir numa dessa um Tem, dia. porque se você mora em uma cidade como São Paulo, que é uma cidade como Guarulhos, que é gigantesca, é uma cidade muito grande, é uma cidade que, se a gente for olhar, é para ser muito bem sucedida, né? É. Que a gente tem um dos maiores aeroportos aqui da América Latina, nós temos aqui uma cidade gigantesca, que tem uma renda per capita enorme, e a gente olha, às vezes você vai em comunidades que não tem escova para eles. Você fala, mas como que nos dias de hoje tem uma escova para 3, 4 crianças, uma escova para o pai e para a mãe junto, como? De que forma? Então, você fica olhando assim, a situação precária, que você fala assim, puxa vida, não era para nós termos isso. Agora, você imagina nesses lugares distantes, longe de tudo e de todos. Né? Eu estava conversando ontem, sábado, com uma irmã, ela falou assim, eu vou lá em Manaus, numa cidadezinha miudinha, pequenininha, que tem acho que 2.000 e poucos habitantes, que não tem nada. É no meio do nada. E ela, quando ela vai, ela falou, foi uma vez lá, ela falou que ficou chocada com tudo aquilo. Aí ela falou, vou de novo fazer missão lá, novamente, né? Então, eles levam tudo, né? Eles levam, assim, vários profissionais, e ela falou que é muito bom. Então, assim, missão, às vezes, está no nosso sangue, né? Eu falo uma que tá no nosso honra, sangue, né? é muito bom. É uma muito honra bom muito ajudar grande. o próximo. É. E talvez por isso que vocês estão lá, porque Deus preparou todas as coisas para que vocês pudessem ajudar as pessoas que estão lá naquele bairro, que precisam de ajuda e às vezes não tinham. Porque às vezes não tem ninguém lá do lado que falasse assim, eu vou abrir mão disso para poder ajudar o próximo. É isso aí. Então, nós estamos chegando quase no finalzinho do nosso programa, falar um pouquinho sobre o Hospital do Implante, na Avenida Delfinópolis 416. Você que precisa de uma avaliação odontológica, precisa trocar sua prótese, você que quer trocar a prótese por implante, né, fazer um protocolo. O que é o protocolo, doutor? O protocolo é como se fosse a sua terceira dentição. Tudo que você faz com o seu dente, você vai fazer com o protocolo. Vai poder ir numa churrascaria, comer seu churrasco, não precisa mais tirar, não precisa fazer mais nada. É como se fosse o seu dente. Então, vem até lá o Hospital do Implante, Avenida Delfinópolis 416, cidade de Seródio, 10 minutos do aeroporto de Guarulhos. Né? Estamos lá com várias promoções. A doutora Roseli está com um coração bem grande esse mês. Falou que ela vai fazer vários parcelamentos no boleto. No boleto. Doutor, eu estou com uma restrição. Eu posso fazer boleto? Pode fazer boleto lá no Hospital do Implante. Se você tem restrição, se você não tem, nós não damos importância para isso. Né? O mais importante é a satisfação, é a forma que você pode fazer seu pagamento, a parcela que cabe no seu bolso. Nós vamos realizar seu implante, trocar sua prótese, fazer seu tratamento odontológico. Então, Avenida Delfinópolis 416, cidade de Seródio. Lá faz todos os tratamentos, canal, aplica botox, deixa você bonito, né? Troca a sua prótese velha por uma prótese nova, faz tratamento de canal, faz tratamento de doença periodontal. E eu sempre falo isso, a gestante que está nos ouvindo, venha fazer uma avaliação. Doença periodontal leva a diabetes gestacional, hipertensão gestacional, vários problemas cardíacos. Então a boca é um dos principais órgãos, tudo passa por ela. É ela que a gente beija, come, faz tudo. Se tiver um problema, vai acabar desenvolvendo um problema sistêmico. Então, antes que isso aconteça, vamos fazer a prevenção.
tanto lá na Ótica Claro, passar com a doutora Tayane, fazer uma sua visita, ver como é que está o seu olho, e depois sair de lá e vai lá para o Hospital do Implante, fazer uma avaliação e cuidar dos dentes. Aí pensou, com óculos bonito e com dente bonito, né, doutora? Arrasou. Não é verdade? Primeira impressão é a que fica, né? Exatamente. Então vamos lá, passar lá no Hospital do Implante, cuidar da sua saúde, porque saúde bucal é uma coisa séria e saúde ocular também. A doutora Tayane veio falar um pouquinho sobre a questão dos olhos, porque é uma coisa que muitas vezes passa batido, né? A gente só pensa em procurar alguma coisa, né, quando eu não estou enxergando mais. E às vezes, o que ela falou, pode ser uma simples problema e às vezes pode ser uma coisa muito séria de você vir até perder seu olho. Sim. Então, pensou você perder seu olho? Então, antes que isso aconteça, precisa passar com um profissional especializado. Nós já agora desmistificamos o que é optometria. É uma especialidade, é um profissional que fez uma faculdade, que se especializou e que sabe o que está fazendo uma avaliação, não é uma pessoa técnica, é uma pessoa universitária, entendeu? E hoje a questão disso é a questão do acesso, né? Você já faz isso dentro da própria ótica, você já passa com o profissional lá, quer dizer, quantas coisas você ganha, né, doutora? Porque antigamente passava lá no oftalmo, pegava a receita, procurava uma ótica, chegava na ótica, fazia pesquisa, então de repente você vai lá, tem um preço bom, tem um preço justo, tem um profissional que vai fazer seu exame, olha que maravilha, não é verdade? Sim. Então, Ótica Claro fica onde, doutora? Fica ali no bairro Lavras, na Avenida José Brumati, 2374. Isso daí. Avenida José Brumati, né? 2374, em frente ao supermercado Naguma. Fácil acesso, facinho de achar. É isso daí. Então, estamos chegando no final. Qual que é Queria... 2374. 2374? É. Tem o WhatsApp também, tem o Instagram. Vai passando no seu Face, seu WhatsApp, ou seu Instagram, vai passando. Ó, o Instagram é ótica_clara e o nosso WhatsApp é o 11969523081. 11969523081. Ótica Clara. Então vamos lá. Então queria te agradecer, né, você ter vindo aqui até o estúdio da Rádio Soberana, passar a fazer essa entrevista, esclarecer um pouquinho nossos ouvintes. Muita gente mandou um abraço para você, te parabenizou, né, pelo que você esclareceu, tirou muita dúvida, né, doutora? Isso mesmo. Então vamos encerrar, Celso? Então, vamos lá. Pode falar, pode fazer suas considerações finais. Muito feliz pelo convite, para mim foi uma honra estar aqui. Deus abençoe vocês e quem participou aí, né, da nossa, acompanhou na rádio, participou da live, pode ir lá na ótica, vai ser um prazer atender, conversar, conhecer, ajudar o que tiver dentro do nosso alcance, tá bom? E vamos, né, tem uma caminhada aí pela frente na medicina, né? A gente vai se ajudando. Isso aí. Isso aí, Deus abençoe. Quem ouviu aqui na rádio for lá, a Clara vai dar um desconto especial. Com certeza. Vai dar um desconto especial, né, Tayane? Com certeza. Então vamos lá. Então vamos encerrar, né, doutora? Isso aí, né? Pode fazer. É uma pena, já tá acabando, né? Passou rápido, né? Gente, ó, muito obrigada. Aguardo vocês na próxima terça-feira aqui ligadinho conosco. Você sabe que a gente sempre faz um programa de qualidade para todos vocês. A gente traz sempre os melhores profissionais aqui para falar, esclarecer as dúvidas que vocês têm, justamente para que a saúde de vocês cada dia fique melhor. O Hospital do Implante Dentário, o que ele deseja é que cada dia você tenha saúde melhor. Então, a gente fala sobre vários tipos de saúde. Saúde dos olhos, saúde da mulher, saúde de vários tipos. Saúde do cabelo, né, doutor? Saúde do cabelo, saúde do homem. Saúde de tudo. Então, assim, a gente procura falar sobre várias coisas para que vocês aí de casa possam estar cientes e, se tiver algum problema, é só ir lá e resolver. Então é isso aí. Então boa noite a todos, né, que nos ouviram, que chegou na casinha de cada um, no trabalho, né? Isso aí. Eu queria dar uma boa noite a todos e até o próximo programa. Converse com o doutor até a próxima terça, às 19h30, às 20h30. Isso aí. Boa noite a todos. Beijão, beijo no coração, fique com Deus. Tchau, tchau. Começou o Festival de Empanados Swift, um festival perfeito para você aproveitar a melhor estação do ano, porque no verão você precisa de praticidade. Sassami Empanado Swift.